A doutrina tradicional. De uns 30 anos para cá, os teólogos se têm dedicado a um estudo mais assíduo da doutrina espiritual, esforçando-se em penetrar a fundo e exprimir com a maior exatidão possível o pensamento e o ensinamento da tradição sobre aquilo que concerne à aquisição da perfeição e o alcance da união com Deus. Eles, porém, acham-se logo de princípio divididos em dois campos. Uns, baseando-se nas tradições, sustentavam que existe um único caminho da perfeição, o qual na primeira parte é de natureza predominantemente ativa e de ordem ascética, enquanto na segunda parte é predominantemente passiva e de ordem mística. Intervindo nesta de maneira mais frequente e quase habitual os dons do Espírito Santo, sob cuja influência a alma opera passivamente. Os outros, ao contrário, ainda que apelando às tradições, pretendiam que fossem dois caminhos paralelos, conducentes ambos à perfeição e à união com Deus. Um de natureza passiva e de ordem ascética, do princípio ao fim, e este seria o caminho ordinário e comum, e outro de natureza passiva e de ordem mística, reservando a poucas almas eleitas e privilegiadas, portanto, absolutamente extraordinário. Depois de muitas pesquisas, discussões e polêmicas, vê-se finalmente delinear-se um acordo entre as duas escolas, no sentido que os partidários dos dois caminhos paralelos terminaram por admitir, pela boca de um dos seus principais expoentes, que o homem não pode alcançar uma alta santidade sem que os dons do Espírito Santo tenham uma parte sempre maior em toda a sua vida espiritual e torne-se nele habitual a direção do mesmo Espírito Santo. O que é afirmar que o caminho da perfeição, ao menos na sua última parte, é de natureza essencialmente mística e passiva. Não é difícil provar como essa doutrina, que insignes teólogos reivindicaram como tradicional e autêntica, seja muito mais encorajadora e estimulante para a alma do que aquela dos autores modernos. O cônego Augusto Sodré o demonstra com uma bela comparação. Ele disse: dois barcos avançam pelo oceano impelidos por remadores. Cada uma das barcas está munida de uma mastreação, mas as velas não estão suspensas e jazem escondidas no fundo da estiva. O capitão de uma das naus parece ignorar a presença destas velas. Ele exige dos marinheiros que as ignoram igualmente, que remem corajosamente, porque aquela parte do oceano onde se encontra a barca não é nem tocada de leve pelo vento. E todos imaginam que será assim em toda parte por onde forem. Os marinheiros remam por dever, mas sem entusiasmo. Apenas sentem um pouco de fadiga, relaxam e a barca caminha pouco. O capitão da outra barca, pelo contrário, faz saber aos seus homens que eles possuem velas excelentes e que, se eles tiverem bastante energia e constância para atingir certas paragens um tanto distantes, encontrarão acolá ventos regulares. E ensina-lhes como deverão fazer para esticar as velas e dirigir a barca. Promete a eles que a sua fadiga tornar-se-á então muito menos pesada e que a viagem será muito mais agradável e rápida. Ávidos por chegar a gozar tais vantagens, os marinheiros remam com mais vigor e com maior perseverança, alcançam aquela região onde sopram os ventos favoráveis, esticam as velas e lhes é dado aportar em um país afortunado, que não verão os marinheiros da outra barca. As velas não são senão os dons do Espírito Santo, os quais dispõem a alma a receber prontamente o seu divino influxo, que a impele potente e suavemente em direção à perfeição e à união com Deus. Eis de fato o que afirma a este respeito o padre Lalemant. Até que nós não possuamos em tanta abundância os dons do Espírito Santo, devemos fatigar e suar muito na prática da virtude. Somos semelhantes aos navegantes que vão à força dos braços contra vento e maré, mas se Deus quiser, virá dia em que, repletos dos dons do Espírito Santo, singraremos as plenas velas de vento em popa, uma vez que é Ele que com seus dons
dispõe a alma a deixar-se facilmente conduzir pelas divinas inspirações. Bem a respeito disso, Dom Arelo assim nos exorta: peçamos a graça do Espírito Santo, e ela agirá. Se bem que todas as almas em graça de Deus possuem maior ou menor abundância os dons do Espírito Santo, uma vez que a graça santificante traz consigo as virtudes infusas e os dons, tanto que Santo Tomás a chama gratia virtutum et donorum, graça das virtudes e dos dons. Todavia, nem em todas as almas os dons fazem sentir o seu influxo divino, e a razão disto fornece-nos ainda o padre Lalemant, dizendo: pergunta-se por que a maior parte dos religiosos e das pessoas devotas opera tão pouco os atos próprios dos dons do Espírito Santo, enquanto, estando em estado de graça, estão também por ele possuídos. Responde-se que tal esterilidade vem de que os tíbios têm estes dons sufocados pelos hábitos ou por afeições contrárias, porquanto os pecados veniais que eles cometem todos os dias, em grande número, excluem as graças necessárias para produzir os atos dos dons do Espírito Santo. Assim mesmo, estão as velas na barca, mas jazem atadas e inoperantes no fundo da estiva, sem poder servir ao fim para o qual nos são dadas. Se nós, acrescenta o mesmo autor, somos pouco ilustrados pelas luzes do Espírito Santo e muito raramente conduzidos pelos impulsos dos seus dons, a razão é que nossa alma é infinitamente sensual e cheia de uma multidão de pensamentos, de desejos e de afetos terrenos que amordaçam em nós o Espírito de Deus. Do mesmo modo fala ainda o nosso fundador, São José Marelo: fixemo-nos, diz ele, naquela luz divina do Espírito Santo, que deve guiar os nossos passos no caminho da virtude. Frequentemente esta luz vivíssima e puríssima vem ofuscada ao nosso olhar pela nuvem do amor próprio, que se interpõe entre nós e ela, impedindo-lhe de refletir-se claramente na nossa alma. Desempeçamos o nosso coração e o nosso espírito de tudo quanto se opõe ao Espírito do Senhor, e sejamos recolhidos em oração, em companhia de Maria Santíssima, e o Espírito Santo se comunicará a nós, na abundância de seus 7 dons.